Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor do seu templo ouvirá a sua voz, o visitará e sarará a sua terra, mudará a sua sorte, mudará a sua história. Hoje foi um dia abençoado, perdi toda a gravação aqui, mas vamos lá, em nome de Jesus. Eu tenho falado esses dias sobre o ministério do profeta Elias, como a sua geração precisava de um despertar, de uma renovação espiritual, de um fôlego grandioso vindo de Deus, de um avivamento. E que essa palavra possa fazer a diferença na tua vida. Dê uma olhada nesses dias que você vai ver que é muito importante. E ontem à noite no culto eu ministrei todos esses tópicos de uma vez só. Mas Elias, ele passou por um percalço muito grande. Depois de um milagre grandioso, o fogo que desceu do céu, o povo se despertou, destruíram os profetas de Baal, veio a chuva. Mas o diabo, queridos, ele não vai parar. Ele não quis deixar por menos. E veio a ameaça, a perseguição, o perigo de vida, o risco de morte sobre Elias, e o tomou, e todas aquelas ameaças o tomaram em um momento de fragilidade e de fraqueza. E ele não conseguiu concatenar aquilo que estava acontecendo e ligar com todos os milagres que Deus já havia feito. E aquela falha naquele momento de fraqueza em seu posicionamento o levou realmente a uma fase muito, muito delicada espiritual, quando muitos acabam fraquejando, se envolvendo novamente com o passado, voltando a cair nos pecados, dando vazão à carnalidade. Que hoje seja um dia de você, em nome de Jesus, trazer à memória aquilo que dá esperança. Seja um dia de você se resgatar de onde você caiu. Seja um dia de você se levantar e se colocar de pé novamente onde o Senhor tem estabelecido para você. Seja um dia de Pedro que afundou nas águas do sobrenatural que ele vinha andando e o Senhor Jesus o levantou. Diz a palavra do Senhor de 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias foi ameaçado pelo caso do desafio do Monte Carmelo, jurado de morte por Jezabel. O espírito de Jezabel é terrível, a sua ação, sua tentativa de inibir, de ameaçar, de conduzir à prostituição, de manter e aprisionar as pessoas no roubo da religiosidade, como era a religiosidade a Baal, da idolatria, isolando as pessoas contra as autoridades e fora do plano e do propósito de Deus, cegando-as literalmente e se aproveitando de um momento de fraqueza para que elas então, inibidas, acabem fugindo da presença de Deus, onde muitos estão indo à carnalidade, à glutonaria, à bebedice, somatizando enfermidades de sua alma, disparando o seu coração em agonias malditas e malignas, porque não tem conseguido dar vazão a resolver realmente o desafio da vida a cada dia. Jesus disse: cada um venha após mim e carregue a sua cruz. E nos momentos de fraqueza, diante das ameaças, fica difícil carregar a própria cruz. Mas eu quero hoje me levantar no nome de Jesus em prol da tua vida e te dizer: Deus é Deus de amor, Deus é Pai, Deus é soberano, e hoje você pode dizer: maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. E se você não tem forças, vá nesta palavra que você está ouvindo e encontre forças para declarar. A Bíblia não diz que o fraco é forte, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. No momento em que você começa a declarar palavras de bênção, de autoridade, de unção na tua vida, um processo e um mecanismo espiritual vai se desenvolver na tua mente e no teu coração, e você vai se levantar para a cura, para a libertação, para a glorificação do nome do Senhor, em nome de Jesus. Elias, ele viveu uma fase em decadência terrível diante daquele episódio de sua fraqueza. Ele foge, esconde-se debaixo de uma árvore, pede a morte, sai dali, entra numa caverna, mesmo alimentado por um anjo de Deus que trouxe a ele pão e água, ele volta a dormir, ele não se apercebe daquilo, ele não quer de maneira alguma. Aquele espírito terrível se apoderou de Elias, inibindo completamente sua força espiritual, sua dinâmica de vida, gerando e colocando sobre ele uma problemática terrível que poderia ter ceifado sua vida. E a história daquele grandioso homem que Deus ouvia e Deus havia levantado com um chamado sem igual nos seus dias, sabe?
poderia ter ficado pelo caminho. Mas a grandeza da misericórdia de Deus o alimentou, ele foi para outra caverna, o Senhor o chamou e disse: Elias, o que está fazendo aí? Quero ler para você no versículo de número 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e uma palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que está fazendo aqui, Elias? E Elias então começa a apresentar a sua causa, apresentar a sua queixa, apresentar os seus motivos, dizendo que ele ficou só, como se não tivesse adiantado nada o que ele tivesse feito, tudo aquilo que ele falou como se tivesse sido em vão, as situações do Monte Carmelo não resolveram em nada porque ele continua perseguido, como se ele imaginasse que aquela batalha tinha sido definitiva, mas a batalha ainda não tinha sido definitiva. Elias estava sendo desafiado por Deus a caminhar a segunda milha. Talvez você esteja olhando para a tua vida hoje, sei lá, com 20, 30, 40 ou 50 anos, olhando e dizendo: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Talvez olhando e dizendo: meu Deus, nada do que eu fiz adiantou, não valeu nada, não teve merecimento nenhum. É o que Elias estava vivendo, e aquela seta de Satanás atingiu um alvo de uma fraqueza do coração de Elias. E a despeito de tudo que ele havia vivido de Deus, aquela deformação jogou em uma cama de depressão, em uma caverna de suicídio, em uma caverna de derrota, em uma caminhada de vida realmente de destruição. E o Senhor não te chamou para ver uma vida derrotada, preste atenção. Deus te chamou para ver uma vida saborosa, uma vida alegre, uma vida como aquele que tudo pode naquele que te fortalece, em nome de Jesus, uma vida daquele que é salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, que é disciplinado, que é encorajado, daquele que estava embaixo e veio para cima, daquele que estava perdido e foi achado, daquele que estava morto e ressuscitou, daquele que não valia nada, mas o Senhor derramou a sua misericórdia sobre a sua vida para te dar um lugar à mesa na nova aliança, nas bodas do Cordeiro. Que essa palavra possa entrar no teu coração. Ele perdoa o teu pecado. Ele compreendeu o momento da sua fraqueza, mas ele vem para te alimentar e para te alentar em nome de Jesus. O Senhor então vem e visita a Elias, e vem sobre Elias com a sua voz, confirmando sobre a vida dele a vocação, o chamado, o dom do Espírito, e o enviando a uma missão grandiosa que o Senhor ainda tinha para ele. Então, ainda que você tenha tido grandes vitórias e depois você passou por uma baixa espiritual terrível de fraquezas, de derrotas, de exposição até de vergonha, eu quero te dizer em nome de Jesus, há um Deus vivo e poderoso que escreveu o teu nome e o meu nome no livro da vida, que se revelou a nós há muito tempo atrás e que nos deu sonhos e visões. Ele é poderoso para te levar a viver. E estes dias são dias de sinais para este fim. Em nome de Jesus, virão a ti, te alimentarão, te acudirão, e o Senhor te dará respostas à tua queixa, à tua súplica, e confirmará as estratégias que ele entregar nas tuas mãos em nome de Jesus. Se levante, saia da caverna, tenha essa vitória na sua vida por um encorajamento que vem da graça, da misericórdia, do favor de Deus sobre a tua vida. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Onde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça do Senhor. Deus não te castiga e te pune pela tua fraqueza, até mesmo pela tua queda. Não. Pela tua omissão ou pela tua derrota. Não. Deus é Deus que estende as mãos para levantar, que cura e muda a sorte de Jó, que alcança e liberta Jonas do ventre do grande peixe, que estende as mãos através de Jesus e levanta Pedro novamente no sobrenatural, que alcança Saulo e que é Deus misericordioso sobre a nossa vida para que a sua obra seja confirmada. Receba o meu clamor e a minha oração, que a bênção da salvação, da renovação espiritual, da porção de atitudes grandiosas de Deus possa se derramar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E se o mal e o inimigo têm entrado por um caminho, sairão por 7 caminhos em nome de Jesus. A graça, a autoridade, a liberdade, o poder do Espírito de Deus seja confirmado sobre a tua vida, a tua casa, a tua família em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem, deixe nos comentários os teus pedidos de oração, continuaremos orando por você em nome de Jesus. Fica com Deus.